distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bunny's Magix Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Estamos aqui na Força Tática, né? Esse grupo operacional da nossa briosa Polícia Militar, mais precisamente no gabinete do nosso querido comandante, Tenente Coronel Aldinei, com que a gente agora vai bater um papinho, né, sobre essa polícia muito especial. Tenente Coronel Aldinei, um prazer enorme aqui consigo, sei da sua competência, desde quando comandava lá o 4º Batalhão em Santana, e hoje aqui, comandando essa força especial. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, amigo Frota. Boa tarde, telespectadores do programa Plantão Policial. Nós estamos à disposição. É uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso batalhão. E, obviamente, nessa interação que a Polícia Militar tem com o segmento imprensa, nós estamos cada vez mais consolidando essa parceria, essa relação, porque isso muito contribui com os aspectos relacionados à segurança pública. Coronel Aldinei, eu não posso deixar de começar lhe perguntando, né, no que diz respeito a esse período de pandemia que dificulta a vida de todo mundo. Como é que o senhor está tratando os seus guerreiros? O senhor que é sempre muito cuidadoso, né? Como é que está todo mundo trabalhando? Nós estamos atuando em várias frentes, né? Seguindo diretrizes do nosso comandante-geral, Coronel Matias. De imediato, quando a gente toma conhecimento que o policial militar apresenta determinados sintomas que, obviamente, pelo volume de leitura que a gente já teve através das mais diversas formas de comunicação, quando a gente constata que ele apresenta algum daqueles sintomas, de imediato o policial ele já fica dispensado das escalas. Nós criamos especificamente um grupo de WhatsApp aqui no batalhão, em que esse grupo ele é formado pelos policiais que apresentam estado gripal, tiveram algum contato com pessoa já diagnosticada com a Covid-19, ou suspeita de estar com a Covid-19, ou em investigação de estar com esse vírus maldito. Então, esses policiais ficam nesse grupo. Além dos policiais, tem um profissional médico, que era do batalhão, hoje em dia ele é médico, e um acadêmico de medicina que também é do batalhão. Então, em tempo real, esses profissionais, eles orientam os nossos policiais, eles prestam informações precisas, basilares, com um cunho científico, e na hipótese de precisar de algum documento, o médico expede e ele vai lá pegar aquela documentação. Coronel, a gente falando agora especificamente da Força Tática. Fala para os nossos telespectadores o que é a Força Tática. Porque o pessoal vê as viaturas aí, às vezes parecida com o BOP, às vezes confunde com uma companhia do BOP. O que é a Força Tática na Polícia Militar, Coronel? Ok, só complementando também a pergunta anterior, nós temos o teleatendimento, é um dispositivo implementado pela Polícia Militar do Amapá, em que o nosso policial faz contato online com os profissionais de saúde da Polícia Militar, nossos oficiais de saúde, e também recebe as orientações. Então, nós temos dois grandes caminhos aí, que é o grupo do batalhão, o teleatendimento estabelecido pela Polícia Militar do Amapá. Além desses procedimentos já de praxe, que é a higienização, como você pode ver, isso aqui é uma conduta de praxe em todos os compartimentos. Nas viaturas também, elas têm um material de higienização. Nós recebemos luvas do batalhão, nós recebemos do Comando Geral, nós recebemos máscaras também e os materiais para higiene pessoal. A Força Tática, ela é uma tropa de pronta resposta do comando da Polícia Militar. Nós, invariavelmente, nos deparamos com ocorrência que elas transcendem aquilo que era o ordinário, do dia a dia, que os batalhões ordinários já estão... Ela vem do BRPM, não é isso? Ela é fruto de uma evolução da CRPM, que é a Companhia de Radiopatrulhamento Motorizado,
que depois foi transmudado, ganhou o status de batalhão de rádio e patrulhamento motorizado, e a sua versão mais moderna, mais avançada, é a Força Tática, que tem a competência para atuar em nível de primeira resposta nos controles de distúrbios civis, aquelas manifestações, que antes era o batalhão de operações especiais, só que o nosso batalhão de operações especiais é o que nós chamamos de última ratio, é a última resposta. E nesse entremeio aí, entre o ordinário e a última resposta, nós temos o batalhão de Força Tática, que além dessa expertise de atuar nessas ocorrências aí, de primeira intervenção de distúrbios civis, pode atuar também na saturação de determinadas áreas críticas. Então, se um bairro especificamente lhe apresentou um pico de ocorrências, sobretudo ocorrências complexas, ocorrências graves, que requer uma intervenção de uma tropa mais especializada, entra a Força Tática para saturar aquela área. Coronel Odinei, toda essa especificação da Força Tática, né, por ela ser também ostensiva, o senhor recebeu um número maior de homens para trabalhar na Força Tática? Hoje nós estamos com um número aproximado de 120 policiais militares ao todo, né? E a parte da logística, viaturas? Hoje eu posso dizer que a Polícia Militar do Amapá, ela vivencia aquilo que é a sua melhor fase no que se refere a viaturas e aspectos logísticos. Nós já tivemos tempo de viatura que, para você fechar, tinha que colocar um trinco. Eu cheguei a ver carro da BRPM com pneu nos arames. Pronto. Então, nesse aspecto aí, nós estamos vivendo uma das melhores fases de eu posso falar asseguradamente para você, porque eu já fiz estudo histórico sobre o processo evolutivo da logística na Polícia Militar. Desde a época do Fusca, desde a época da Rural, desde a época do Chevette, desde a época do Fiat Elba. Entendeu? Então, eram viaturas completamente incompatíveis. Você acessa aqui o pátio do batalhão, você vê viaturas robustas. Recentemente, o comando mandou colocar um dispositivo que ele minimiza o impacto frontal, porque um dos nossos policiais foi vítima de uma tentativa de homicídio, em que o infrator ele fugia, jogou o carro dele contra a viatura e quase ia ceifando a vida de um dos nossos policiais. Odinei, por ser também uma polícia ostensiva, está aí suas viaturas na rua diariamente, 24 horas por dia. O senhor tem tido algum problema na abordagens, aí, reclamações dos seus policiais em determinadas abordagens, ali abusando? Não. Olha, a Força Tática, ela tem um padrão de atuação que já é uma força mais contundente, certo? Então, invariavelmente, a pessoa que é submetida a um processo de abordagem, às vezes se sente constrangido naquilo que acha ser o constrangimento ilegal. Uma abordagem, por mais constrangedora que ela seja, mas os nossos policiais têm o cuidado de fazê-lo somente naquilo que a lei nos autoriza a fazer. O seu policial está sempre treinando aí com o treinamento é constante. Em que pese esse momento de pandemia, os nossos policiais, individualizadamente, continuam fazendo seus treinamentos. Coronel, agora mesmo eu estava saindo as viaturas aí para o trabalho desse primeiro turno e eu vi policiais mulheres. O senhor tem tido a resposta dessas mulheres, dessas policiais femininas, tanto quanto as que os homens lhe dão? Sim, elas são submetidas aos mesmos treinamentos que os policiais do sexo masculino participam. Certo? E com ações exitosas no combate à criminalidade, com prisão de grandes criminosos, com participação delas. São 14 mulheres que eu tenho aqui. Hoje, no serviço operacional, já chamamos de efetivo pronto, aproximadamente umas 9 policiais. Coronel Odinei, o comando aqui da Força Tática, permanecer aqui dentro do comando geral, é uma estratégia ou é falta mesmo de uma aquisição, de um projeto que possa trazer esse batalhão tão especial para um local mais bem... O que nós chamamos de tropas especializadas, tropas de pronto emprego, são as tropas baseadas. As tropas baseadas, diferentemente de um batalhão ordinário que fica inserido no contexto da comunidade, o papel daquele batalhão é de interação constante com a comunidade. Certo? Então, a natureza dele, o nível de resposta dele é para uma ocorrência de pequena complexidade ou no contexto das infrações de menor potencial ofensivo. É uma perturbação do sossego, é uma briga de marido e mulher. E a Força Tática, como já é um nível de resposta um pouco além, ela não pode ficar nesse nível de resposta que é o nível de resposta do batalhão ordinário. Você conseguiu me entender? Entendi, perfeitamente. Coronel Odinei, e essa situação da Força Tática nesses atendimentos hoje, onde a gente viu que aumentou a criminalidade, ela tem contribuído bastante nesse combate e nessa defesa da nossa sociedade. Com toda a sua experiência aí, há bastante tempo na nossa polícia,
né, a Força Tática poderia ter um efetivo maior para ser mais combativa? Não, tudo que for para mais, que representa aquilo que são os aspectos positivos da operacionalidade, para nós é bem-vindo. O senhor usa motos, coronel, aqui na Força Nós Tática? temos a Tático Moto, é uma das modalidades de policiamento daqui, juntamente com o rádio patrulhamento. Trabalhando diariamente, coronel? Trabalham diariamente. Elas trabalham, na verdade, agora com o advento da pandemia do coronavírus, eles estão revezando com uma operação específica, que é a Operação Covid. Coronel Linei, o povo pergunta. Comandante, boa tarde. A Força Tática, ela combate todo tipo de crime? Olá, amigo. O Batalhão de Força Tática é um batalhão preparado para atuar em todas as modalidades criminosas, combatendo os mais diversos criminosos, desde aquele que comete a menor infração penal até o que comete a infração mais complexa que nós consideramos hoje, como é o crime organizado, que envolve vários atores, que tem várias facetas e, como o próprio nome já sugere, ele se organiza. Então, o batalhão ele tem essa expertise de atuar nas mais diversas frentes dos crimes. Conversando aqui com o coronel Linei, comandante da Força Tática. Coronel, a Força Tática hoje trabalha em todo o estado ou só Macapá e cidades metropolitanas? Recentemente nós viemos de uma operação denominada Operação Laranjal do Jari Covid-19. Vi. Os policiais estavam lá desde o dia 26 e chegaram recentemente, com vários resultados positivos. O batalhão atua em todo o estado do Amapá, nos 16 municípios. Dentro daquilo que é a sua expertise de saturação de determinadas áreas criminosas, onde tiver uma situação que haja um pico de ocorrência, o batalhão vai lá para fazer a saturação, o controle do mapa termal e, consequentemente, daquilo que for surgir em eventuais outros municípios, também o batalhão irá atuar. Olha, nós estamos aqui, com o coronel Linei, vamos num pequeno intervalo comercial, mas bem pequeno mesmo. Já já a gente está de volta. Fica ligado, a gente volta já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bames Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bames Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Coronel, boa tarde. Por que você saiu do 4º Batalhão de Santana? Assim que ascendeu o comando, o nosso atual comandante, Coronel Matias, estabeleceu a diretriz de reoxigenação da Polícia Militar e, levado a cabo nessa linha de raciocínio, implementou várias mudanças. Dentre as mudanças, a mudança no 4º Batalhão. Voltando aqui com o coronel Linei, esse operacional comandante da nossa Força Tática da Briosa Polícia Militar. Coronel, hoje nós sabemos que estão implantadas aí 7 facções no estado. Isso traz uma dificuldade, no caso, para as operações, para os serviços feitos pela Força Tática nas ruas de Macapá e no interior do estado? Nós não temos dificuldade porque o batalhão ele se preparou tecnicamente, se preparou operacionalmente, se preparou juridicamente para lidar com esse cenário que ele tem se apresentado como até recente no contexto do estado do Amapá. Com a medida governamental de âmbito federal de transferência de vários presos
de grandes facções criminosas nacionais para presídios federais do Norte, eles começaram a difundir aquilo que é a doutrina criminológica deles para outros presídios. Isso atingiu o estado do Amapá. Mas, como nós sempre nos preparamos bem em relação a isso daí, as respostas que o Sistema de Segurança Pública do estado do Amapá, especificamente a Polícia Militar, com os seus batalhões, não só eu, Força Tática, não só o BOP, mas os batalhões de área também. Eles têm uma atuação muito forte, muito contundente no combate à criminalidade, especificamente essas chamadas facções, que são as organizações criminosas. Coronel Dinei, no que diz respeito a números, eu sei que o senhor gosta muito de números, é um homem estratégico, né? Como é que está a situação de atendimento desse batalhão? Furto, roubo, assalto, o que mais tem trazido, tem feito com que as viaturas tenham ido ao local e tenham feito esse atendimento? Homicídios? Como eu falei para você, nós atuamos em razão do nível de resposta que é necessário para aquele tipo de ocorrência. As ocorrências denominadas de menor potencial ofensivo, invariavelmente, elas são atendidas pelos batalhões ordinários, batalhões de área. Quando se tem uma ocorrência mais complexa, aí você já citou, o latrocínio, o roubo, sobretudo aquele com emprego de arma de fogo, de imediato é acionado o batalhão de força tática. Daí a razão pela qual o batalhão tem um volume muito grande nesse tipo de atuação. Agora eu perguntei porque está ali uma viatura do batalhão de área, 6º batalhão dentro daquela área, e está passando uma viatura da força tática. Ela também não se exime de ir fazer um atendimento, um apoio àquela ocorrência que possa estar acontecendo. Não, as viaturas, de um modo geral, da Polícia Militar, assim como generalisticamente é um médico, todas as viaturas elas estão aptas a atender as mais diversas ocorrências. O batalhão for chamado, ele vai atender, mas ele tem uma expertise específica no contexto de uma doutrina que a Polícia Militar do Amapá tem. Coronel Dinei, hoje aqui em Macapá especificamente, o senhor teria números onde indicasse que determinado bairro tem mais ocorrências do que aquele outro bairro? O senhor tem esse foco? Não? Nós temos um levantamento que demonstra sempre nas cabeceiras aí, Congós, Zerão, Brutizal, são bairros Novo mais Brutizal. Problemáticos. São os bairros que têm um volume maior de ocorrência. E aí a gente vai entender porque existe uma relação de proporcionalidade entre o número de habitantes e, às vezes, as condições, o sistema das condições socioeconômicas, culturais, certo? O crime, ele é multifacetado, ele tem multifatores. Então, quando esses fatores eles estão congregados juntos, invariavelmente ele vai ter o desencadear das ocorrências, dos crimes de um modo geral. Por isso esses espaços, eles estão na ponta daquilo que é o maior volume de modalidades criminosas. Agora, se você me perguntar, coronel, especificamente, qual é a modalidade criminosa que se destaca? Se eu for abrir aqui para você o computador e mostrar os boletins preenchidos, nós vamos ver, infelizmente, ainda a violência doméstica contra a mulher no ponto de destaque das ocorrências. Coronel, o senhor conta com serviço de inteligência aqui na Força Tática? Sim. Por quê? Porque o serviço de inteligência, as pessoas às vezes fazem um juízo errôneo. Inteligência é você ter substrato de informações. Não tem como você planejar operações, não tem como você programar escalas de serviço sem você ter informações precisas. É assim que o batalhão, inclusive esse aqui, é o ponto-chave de atuação do batalhão, é com informação. E quem processa isso daí é a inteligência. Então, num link da inteligência do batalhão com o setor de estatística da Polícia Militar, nós vamos aqui monitorando os bairros, certo? Dos crimes que se processam e qual é a natureza do crime. Quando nós percebemos que o tráfico de drogas, que o consumo de drogas, ele vem cada vez mais se elevando em determinados bairros, aí, dessa informação que vem da estatística para a inteligência do batalhão, de imediato é elaborado um planejamento de uma operação específica para saturação, ou daquela área ou daquele crime. Entendido. O senhor falou que a Força Tática é essa polícia especial que vai lá, onde às vezes o batalhão de área não chega. E o senhor, em cima disso, o senhor tem operações da Força Tática onde o senhor monta individualmente, ou seja, somente a Força Tática participa daquela operação em cima desse serviço de inteligência? Acontece isso? Só assim, reconfigurando aquilo que você colocou. Não é onde o batalhão não chega, é naquilo que o nível de resposta que ele tem não é tal qual que o batalhão tem. Nós temos aqui escudos
antitumulto, nós temos aqui agentes químicos, nós temos aqui os equipamentos de intervenção em áreas de controle, em situações de distúrbios civis, que são aspectos logísticos que às vezes o batalhão ordinário não tem. Certo? E, junto-se a isso, o treinamento específico para esse tipo de intervenção. Então, às vezes, o batalhão ordinário chega, mas ele não tem as expertise, ele não tem os equipamentos, os implementos que a Força Tática dispõe. Resumindo a pergunta, refazendo, se for o caso, né, a Força Tática faz suas próprias operações? Faz. Tem umas operações que elas são específicas da Força Tática em razão da natureza da ocorrência, que requer determinados treinamentos e expertises técnicas que, às vezes, o batalhão ordinário não tem. Isso é uma constante, coronel? Assim como o batalhão de operações especiais tem operações específicas dele, também o batalhão de Força Tática tem operações específicas. Essas operações específicas, elas são sempre ou diretrizes do comando do batalhão, sempre em consonância com a diretoria de operações da Polícia Militar. Porque nós somos um órgão segmentado da nossa instituição maior. Então, invariavelmente, o comandante ele tem conhecimento daquilo que o batalhão realiza enquanto operações. Falando nessas operações, coronel, o senhor já teve alguma solicitação do interior do Estado, de um prefeito, de um vereador, de uma autoridade, para que a Força Tática agisse ali naquele município? Essas solicitações, elas não vêm diretamente para o batalhão. Essas operações que requerem a atuação do batalhão de Força Tática em outros municípios, invariavelmente elas decorrem de uma operação chancelada pela diretoria de operações. Mas o município pode fazê-la? O município, se ele entender que naquele momento ali, ou a natureza da ocorrência, ou o volume delas, a quantidade de ocorrência, está numa situação tal que só o batalhão de área não, aí eu vou falar para você, o nível de resposta do batalhão não está conseguindo dar cabo das situações que estão surgindo, ele invariavelmente oficia o comandante ou o secretário de Segurança Pública, e aí o secretário, o comandante vai estabelecer a melhor estratégia. Ou o batalhão de Força Tática, ou o batalhão de Operações Especiais, como foi essa. Vou voltar a dizer para você, Laranjal do Jari. Foi o batalhão de Força Tática e o batalhão de Operações Especiais. Coronel Odinei, ao seu ver, com toda a vossa experiência aí de polícia, de cidadão, o que justifica esse aumento da criminalidade? Mas aonde teve aqui aumento? No nosso estado? O homicídio está aí aumentando, né? A gente vê que aumentou até mais por conta aí dessas guerras, de disputa de território, né? Dessa violência doméstica que está acontecendo agora nesse período. Olha, eu falo sempre o seguinte, Frota. Eu falo sempre o seguinte. O senhor se surpreendeu por conta da pergunta do aumento do crime, mas o senhor tem os números aí. Quando se trata de vida, se tivesse uma pessoa que viesse a sucumbir, a morrer em razão de situação criminosa, para a família, aquilo ali é como se fosse o mundo que estivesse acabando, certo? Para nós, sempre quando se trata de vida, é uma estatística que a gente não comemora. Mas, invariavelmente, você vai fazer um levantamento dessas mortes, você vê pessoas que elas estão ali ligadas a práticas criminosas. Eu tinha passagem envolvida. Ela tinha passagem, ela tinha alguma situação de pendência com, às vezes, membro de outra facção criminosa. Então, por isso que a gente recomenda e tem um investimento nos projetos sociais para que o indivíduo não venha enveredar por essas práticas aí, que invariavelmente o destino dele vai ser ou a morte ou ele vai ser preso. Dessa grande maioria de homicídios que aconteceram aí, na sua grande essência, e aí eu falo categoricamente para você, por estatística, mais de 90% são pessoas que têm envolvimento com práticas delituosas. Ok. Coronel... Aí você falasse assim, poxa, coronel, mas morreu um cidadão. Também iríamos lamentar, que é uma vida. Coronel Odinei, para a gente finalizar, né, depois desse bate-papo bacana aqui, e esclarecedor, né, o que o senhor diria para a população em termos de prevenção? Porque muitas vezes a pessoa também ajuda no crime, o bandido gosta da facilidade, há pessoas aí que desfilam em calçada com celular, né, caro na mão, então... Olha, eu falo sempre o seguinte, nós somos circundados de fatores ponderáveis e imponderáveis. A variável ponderável é aquela que você consegue controlar, a imponderável é que você não consegue controlar. O crime, ele é multifatorial, ele tem vários fatores. Alguns fatores você consegue controlar, é a educação, é a orientação, é o esclarecimento, certo? É não fomentar que o seu filho, o seu ente querido, o seu familiar esteja em convívio de situações que você ali vê a prática delituosa. Então, da nossa parte, e é o que eu digo de fator ponderável, que você consegue orientar, que você consegue atingir, são essas orientações. Outros fatores não tem como. Certo? Não dá para você, é tipo a questão de que se falava muito aí
do estupro, às vezes a mulher está com determinada vestimenta que possibilita isso daí, pois a mulher é culpada, certo? São coisas que é inerente ao criminoso. Você não vai falar para aquilo que é subjetividade. Eu estou aqui com você. De repente, por uma razão ou outra, alguém tem um ato desatinoso e resolve ceifar a vida de alguém. São fatores imponderáveis, não tem como você prever. A Polícia Militar ela faz previsão, ela faz levantamento com as estatísticas que tem, mas existem fatores que a gente não consegue atingir. Agora, mais uma perguntinha só. Pode perguntar, fique à vontade. A polícia não poderia, com esse serviço todo de inteligência que tem, chegar antes do ocorrido? Muitas vezes chega depois do ocorrido? Já respondi para você. Existem alguns fatores que nem mesmo... Olha, vou falar para você. Os dois grandes sistemas de inteligência, que é a CIA, a KGB, a CSI, que é da israelense, eles não conseguem prever determinados atentados, porque tem uma coisa que é subjetividade humana. Quanto a isso daí, o mais renomado, o mais moderno sistema de inteligência e estatístico não vai conseguir atingir. Mas aquilo que é possível, nós fazemos. Conversamos aqui, Nonato, né, com as imagens do Nonato Santana. Conversamos com esse operacional comandante da Força Tática da nossa brilhosa Polícia Militar, né, aqui, Coronel Aldinei. Amanhã estaremos de volta aqui, 3h30 da tarde, nesse mesmo canal. Contamos com a sua audiência. Muito obrigado por ela que tenha acontecido até agora. Fica com Deus, que nós também estamos. Até amanhã. Obrigado, boa tarde. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá.